Fala galera, tudo bem? Olha só, vamos hoje trabalhar um pouquinho com a política jurídica de drogas, isso mesmo. Por que eu uso essa expressão? Porque não é interessante, não é razoável que nós comecemos o nosso estudo sobre drogas a partir da Lei 11.343. Não, é fundamental que nós possamos, para ter uma clara compreensão do ordenamento infraconstitucional, do que diz a nossa Bíblia política, do que diz a Constituição. E olha só, quando a gente observa o texto constitucional, é interessante que a gente já lembre agora do que diz lá o artigo 5º, inciso 43. Você lembra lá? Olha o que ele diz. Ele diz que deve existir um tratamento de maior severidade, sim, um mandamento de criminalização para o tráfico, a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos. Esses aqui, são insuscetíveis, né? Olha só, são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça, de anistia e até mesmo lá, né, na Lei 8.072, na Lei de Crimes Hediondos, também vai vir a proibição de induto. Então perceba que a droga, o tráfico de drogas, ele está estabelecido em uma posição de muita severidade pela Constituição. Tudo bem até aqui. Agora, olha só que eu preciso chamar a atenção para você. Perceba o seguinte: quando nós vamos caminhando na Constituição, nós percebemos que há uma política também específica para outros institutos, outras questões que estão relacionadas à questão da droga. Quer ver? Vamos dar uma passeada na Constituição. Eu vou colocar alguns trechos aqui para você conseguir observar. E olha só, o artigo 5º, inciso 51, ele fala que nenhum brasileiro será extraditado, né? Olha só, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes ou durante a naturalização, ou de um crime comprovado envolvido tráfico de ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, olha só, perceba que, primeiro, o artigo 5º manda tratar com severidade o tráfico. Depois, até para aquele naturalizado, olha só, se ele praticou um crime de tráfico antes da naturalização, para ele vai ter extradição. Lembra, né? O brasileiro não pode ser extraditado, né? O brasileiro nato não vai ser. Agora, e o naturalizado? Esse daqui tem que observar. Se for por um crime posterior, um crime comum após a naturalização, não vai ter. Agora, se for um crime de tráfico, não interessa se foi antes ou foi depois. É possível a extradição. Poxa, a Constituição é severa com traficantes, né? Parece que sim. Agora vamos continuar observando o que diz a Constituição ainda sobre esse tema. Diz que a Polícia Federal, olha só no artigo 144, ela vai ter uma postura de prevenção, olha o inciso 2, prevenção e repressão do tráfico de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e outros órgãos públicos. Olha só, olha o tratamento dado para o tráfico e estabeleceu a Polícia Federal. E quando chega no artigo 226, olha uma pequena mudança. O direito à proteção especial abrangerá programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente, ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Entendemos aqui? Então perceba só, enquanto nós temos uma Constituição que ela começa, né? Deixa eu falar assim, com tiro, porrada e bomba, né, para o traficante, esse aqui vai ser extraditado, esse daqui tem que ter um mandado de criminalização. Quando chega lá para o final, a Constituição fala assim, nós vamos estabelecer aqui um programa de prevenção. Então percebe que a Constituição, à medida que ela é severa com o traficante, ela também entende que a questão de drogas é uma política de saúde pública. Deve ser dado às drogas uma política de prevenção. Deve ser dado às drogas um atendimento especializado. Não é atendimento qualquer, mas um atendimento especializado para aquele que está enfrentando aquela questão de uso de drogas. Então, perceba só algumas questões interessantes quanto a isso. Então, você consegue perceber que quando nós estamos tratando da lei de drogas, da política de drogas, é necessário, antes de ir para a lei 11.343, fazer esse corte e entender a matriz constitucional que origina essa lei. Até porque, lembremos, a Constituição não criminaliza condutas. O máximo que a Constituição faz é determinar criminalizar. E perceba só que para crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, há um mandamento do Constituinte. Tudo bem.
Agora nós podemos começar a conversar da lei de drogas. E para conversar sobre a lei de drogas, eu preciso trazer algumas premissas para a nossa conversa. Primeiro, a lei de drogas é a lei 11.343 de 2006. Ela é entorpecentes, né? Não, passou. Entorpecentes é a lei 6368 de 76. Se você fala entorpecentes, você está confessando idade. Tá? Porque nós estamos agora no ordenamento, desde 2006, a dar um tratamento de drogas. Tudo bem. Você pode observar que esse é um novo tratamento legal a partir de 2006. Tudo bem. Então, olha só, eu quero chamar a atenção de você que a lei 11.343 não é uma lei criminal. Não. A lei 11.343, ela estabelece, minha gente, várias situações, várias questões que devem ser tratadas por nós. Ela trata, por exemplo, da Política Nacional de Drogas. Ela trata do Sistema Nacional de Drogas. Ela trata da política de enfrentamento, de prevenção, de combate. Olha só. E só a partir do artigo 27 é que ela vai tratar relacionado à questão criminal. Então, a lei de drogas não é uma lei criminal, não. Ela tem crime? Tem. Tem prevenção nela? Sim, tem. Mas ela envolve outras questões que devem ser trabalhadas por nós. Para você ter uma ideia, a lei de drogas, olha só, eu até anotei aqui e deixei separado. Ela institui o Sistema Nacional de Política Pública, olha só que é o SISNAD. Ela prescreve medidas para a prevenção de uso indevido. Ela estabelece uma atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, uma política de atenção, olha só, e reinserção social, e estabelece normas para a repressão e produção, a produção não autorizada e ao tráfico de drogas. E, por fim, ela vai definir os crimes e vai dar outras providências, até mesmo a parte procedimental da lei de drogas, que a gente consegue perceber. Então, compreende a importância da lei de drogas? Olha a amplitude da lei de drogas. Olha o tratamento constitucional. E o que a gente ouve hoje? Só o quê? Política de combate ao tráfico. Tráfico, combate. Permita-me dizer, esse enxuga-gelo que nós temos aí. Então, eu já trago para você algumas questões que devem estar em nosso enfrentamento. Tudo bem até aqui? Então, olha só, voltando para o nosso estudo, o que nós também podemos perceber a partir do artigo 27? Olha só, agora nós já demos um panorama constitucional, passamos por um panorama da Lei 11.343 e agora nós podemos trabalhar na questão que toca para nós, que é o direito penal. Tudo bem. Eu já disse para você que a lei de drogas é bem ampla. Segunda coisa, lembre disso. A lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. Ah, é? É. Por quê? Porque é o seguinte, lei de drogas. E o que é drogas? Ela não diz o que é droga. Não, ela não diz o que é drogas. Para eu saber o que é droga, eu tenho que recorrer a uma portaria da Anvisa. A própria lei de drogas, ela diz isso. Ela diz, olha, quer saber o que é droga? Vai descobrir isso através de uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que hoje é a nossa portaria 344. Então, perceba só que nós estamos diante de uma situação em que a lei de drogas é uma norma penal em branco. Tudo bem até aqui? Beleza. Então vamos caminhar agora e vamos observar algumas questões aqui que são interessantes. Quais são? Olha o que diz o artigo 27 da Lei de Drogas. As penas previstas neste capítulo serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvido o Ministério Público e o defensor. Então, minha gente, perceba o seguinte, o que você consegue perceber a partir daqui? Olha só, a lei de drogas, ela vai dar um tratamento de punição isolado ou punitivo, cumulativo. Olha só, para o tratamento de drogas que deve ser enfrentado. Percebe aqui, percebe como nós não temos uma política de drogas tão aberta, nós não temos uma política de drogas tão fechada. Não, ela deixa isso bem claro e deve ser tratado de forma isolada ou cumulada. Então, olha só, superada essa questão, o que nós precisamos agora compreender também? Nós precisamos compreender o seguinte, que nós começamos agora a dar um tratamento diferenciado entre aquele que é usuário e aquele que é
traficante. Volta comigo aqui e olha só o que diz a lei de drogas. Perceba que ela vai separar o traficante do usuário. Isso nós não tínhamos, olha só, lá na lei anterior. Não. A lei 11.343 se preocupou em estabelecer uma diferença entre o usuário e aquele que trafica. E qual foi o critério estabelecido para nós descobrirmos o que é um usuário e o que é o traficante? Olha só, qual é a conduta de um usuário, qual é a conduta do traficante? É a quantidade. Não, o nosso sistema não foi quantitativo. Não, eu até uma vez, sabe, no começo quando eu estudei a lei de drogas, eu achava assim, poxa, eu acho que deveria ser questão objetiva. Tantos gramas de droga, tantos gramas seria usuário, tantos gramas seria traficante. Só que depois eu percebi que é o seguinte, se a gente faz isso, o traficante ia começar a utilizar o quê? Só pequenas quantidades de drogas e ia ser só varejista. Para que se passar pelo porte? Ficaria difícil. Tudo bem. Então, o que fez a lei no artigo 28? Ela estabeleceu o seguinte, está lá pelo parágrafo 2º, ela faz o seguinte, olha, para eu verificar se a pessoa é entre traficante e usuário, eu tenho que olhar para a natureza da droga, a quantidade da droga, as circunstâncias que ocorreram a prisão e a questão social que está envolvendo o sujeito. Então, olha só, nós temos uma situação muito curiosa quando nós tratamos a respeito de quem é o usuário e de quem é o traficante. O nosso sistema aqui não é o da quantificação legal. O nosso sistema é o sistema do reconhecimento judicial. Eu vou evitar nessa aula de dar algumas questões mais políticas, mais doutrinárias, né? Mas olha só, aí só um parêntese aqui, né? O professor Luiz Carlos Valois, uma autoridade no Brasil que mais estuda a questão de drogas, ele estabeleceu o seguinte, ele diz que quem decide quem é o traficante usuário, quem é a polícia. Porque no momento que você prende, você vai dizer se está como traficante, não. Ninguém estava na situação. Então, esses requisitos do artigo 28, parágrafo 2º, quer ver? Olha só na tela. São questões que são subjetivas e que isso serão verificados na hora de descobrir se é usuário ou traficante. Então ele diz, olha, para determinar a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza, a quantidade da substância, o local, as condições que desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e até os antecedentes do agente. Posso trazer aqui uma ilustração para você ficar caracterizando? Imagina só. Eu trabalho ganhando um salário mínimo e eu sou encontrado com 50 trouxinhas de drogas e R$ 500 no meu bolso longe do dia do meu pagamento. E aí, me diz uma coisa. Usuário ou traficante? Eu sou um grande empresário, eu não gosto de ir na boca e eu uso drogas. E lá no meu apartamento, no meu condomínio, eu não gosto de ter muita droga, mas o que eu faço? Eu tenho 50 trouxinhas lá. Eu sou um empresário, eu tenho muito dinheiro. Me diz uma coisa, tu acha que o empresário que tem muito dinheiro, tá? Não estou aqui falando todo empresário, não é isso não. Uma pessoa que tem, sei lá, um defensor público, um juiz, né? Olha só, ele vai chegar lá e vai todo dia na boca para comprar uma trouxinha? Não, ele compra e deixa guardado. Foi visto na rua? Não, estava dentro dos aposentos dele, estava guardado. A droga estava em cima da mesa? Não, estava guardado. Opa! Percebe só como não é só a quantidade? Você tem que olhar para as condições sociais, tem que olhar para a quantidade da droga. Poxa, vamos pensar, natureza da droga. Eu tenho 4, 5 espécies de droga. Peraí. Eu sou um usuário? Ou estou num rodízio de droga? Ou sou um vendedor? Como é que estava guardado esse dinheiro? Estava tudo embolado? Porque, encontrou dinheiro. Depende. Você percebe quando é um dinheiro. Eu tenho um primo meu que ele é comerciante, né? E o que acontece? Ele não tem carteira. Ele anda com dinheiro tudo no bolo. Então ele anda trocando dinheiro, sai com liga. O que acontece? Jeito de comerciante. Não tem aquele pessoal? Às vezes eu tenho um dinheiro meio amassado. Pessoal, parece dinheiro de bêbado, parece dinheiro de comerciante. Pois é. Então o que eu quero te chamar a atenção são dessas questões que devem ser avaliadas. Então perceba só. O que você tem que gravar? Que a lei de drogas ela fez um corte entre o usuário e o traficante. Ela separa. E qual é o critério que ela usa para separar? É a quantidade da droga? Não. O reconhecimento é judicial.
O artigo 28, parágrafo 2º, diz que você deve olhar a natureza, a quantidade da droga, as circunstâncias e o local em que ocorreu a prisão, perto de uma escola, perto de um hospital, perto de um show, olha só. E também deve ser observado os antecedentes, a condição social do agente para nós tirarmos a conclusão. Tudo bem? Eu sei que parece um pouco subjetivo, mas nós não podemos escapar e verificar que qualquer um dos critérios adotados, eles enfrentariam dificuldades, né? Tanto um como o outro. Tudo bem? Beleza. Então, nós já vimos agora como é que eu diferencio o traficante do usuário. Tá bom. Agora, e o porte para uso? Está lá no artigo 28. E o que eu quero chamar a atenção de você é que o artigo 28, eu não quero nem te chamar um pouco a atenção para os núcleos do artigo 28. São vários núcleos que nós temos lá, são vários verbos, mas o que eu quero te chamar é a pena. Porque se alguém te disser que o artigo 28 não é crime, vai estar errado. O artigo 28, ele é crime. Isso já foi enfrentado pelo STF e o STF disse que o artigo 28 é crime. Só que é o seguinte, aquilo que o STF fala de despenalização, né, na verdade não é uma desencarcerização. E isso quer dizer o seguinte, perceba só, pensa um pouquinho comigo. Quando nós estamos no artigo 28 da Lei de Drogas, nós não temos uma política de encarceramento, nós não temos prisão, então isso é importante você observar. E também nós temos decisão tanto da 5ª quanto da 6ª turma, dizendo o seguinte, que não gera reincidência. Então perceba só, o artigo 28 tem vários núcleos, tudo bem. Perceba lá que não tem uso, tem porte, tem vários núcleos, mas não tem uso. Olha só, usar não é crime. Por quê? Princípio da alteridade. Agora, portar por uso, pois é, né? Olha só. Agora, consegue compreender o seguinte, não tem pena de prisão, artigo 28, mas é crime, o STF já disse, é crime, é uma situação diferenciada. E, para terminar, não esqueça disso. Decisões da 5ª e da 6ª turma do STJ dizem que não gera reincidência. E isso você não pode esquecer. O STF já está 4-0 dizendo que não é crime o artigo 28. Mas enquanto eu não posso chegar aqui na aula e dizer para vocês, não é crime, o que me cabe dizer pelo menos é o seguinte, não gera reincidência. Isso eu posso trabalhar, porque a lei diz, não, porque é o artigo 5º. E o artigo 5º, a 5ª turma e a 6ª turma do STJ, elas trabalham dessa mesma maneira. Tudo bem? Então, olha só. Então, vamos caminhando aqui e observando até o artigo 28. Até deixei aqui para vocês, né? Então, olha só, vou só voltar um pouquinho aqui para vocês. E olha só as condutas aí, né? Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo. Veja só. São várias as condutas que nós temos dentro do artigo 28 da Lei de Drogas. Tudo certo? Então, olha só, perceba todas essas questões. Eu quero chamar a atenção para você também, porque quando nós estamos no artigo 28, ele trata o reincidente de uma maneira mais severa. Tá? Ele trata o artigo 28, quando ele é reincidente, de uma maneira mais severa. Né? Então, olha só, perceba que quando ele está no inciso, na primeiro momento, na primeira condenação, ele vai dizer, olha, aqui tem advertência, aqui nós temos prestação de serviço à comunidade, aqui nós temos medida educativa. Então, olha só, são essas penas do artigo 28. Né? Olha, isso aí está errado, não usa droga não, rapaz, faz mal para ti, estou sabendo. Vai prestar um serviço à comunidade ali, já com baseado, né? Então, olha só. E o terceiro, qual é? Medida educativa de comparecimento. Tudo bem. Agora, se você continua e vai observar, nós começamos a verificar o seguinte, tá? Começamos a verificar o seguinte, que quando nós chegamos no parágrafo 4º, olha só, eu vou jogar para você aqui. Quando chegamos no parágrafo 4º, ele diz o seguinte, em caso de reincidência, olha só, em caso de reincidência, as penas previstas no inciso 2 ou 3, quais são? O programa de educação, a prestação de serviço à comunidade, serão aplicadas pelo prazo de 10 meses. Então quer dizer que para o primário, 5 meses. E para o reincidente, 10 meses. Agora eu quero saber uma coisa de você. Quem é esse reincidente? Eu pratiquei roubo, fui condenado, transitado e julgado. Agora me pegaram no 28. A minha pena é de 5 meses ou até 10 meses? De prestação de serviço à comunidade e de programa de educativo. Pratiquei roubo, fui condenado pelo roubo, transitou julgado. Depois de transitar julgado, eu fui lá e pratiquei agora o 28.
Pergunto de você. Olha para cá, não cola aí no celular não, olha para cá. Então, minha pena vai ser no máximo de 5 ou de máximo de 10? Olha só, aqui é uma tese interessante, porque quando o artigo 28 ele fala aqui no parágrafo desse reincidente, ele está se referindo ao reincidente específico. Ele está se referindo, gente, ao reincidente específico. Fica ligado nisso. Então, o que eu não posso esquecer dentro dessa situação? Primário, parágrafo, olha só, parágrafo 3º. Advertência, prestação de serviço à comunidade, programa educativo de no máximo 5 meses. Reincidente genérico, 5 meses. Para entrar no parágrafo 4º tem que ser um reincidente específico. Reincidente específico. Tudo certo? Então, gente, presta atenção nessas questões que nós estamos aqui avançando, relacionadas, olha só, relacionadas ao artigo ao condenado do artigo 28. Tudo bem, né? Nós estamos aqui tratando sobre essas questões relacionadas ao porte para o usuário. Tem a nossa crítica, né, do princípio da alteridade. Não, para ser crime não tem que apenas ter uma lesão ao bem jurídico, mas tem que ser um bem jurídico de terceiro. Eu não poderia ser punido. Tudo bem, isso você pode desenvolver e até a tese que o STF está levantando para declarar inconstitucionalidade. Mas por hora, isso daria um debate, né, mais aberto e etc. O que eu quero mais te deixar claro é naquilo que já está hoje mais tranquilo para o seu estudo, que a gente pode discutir dentro de provas, né, de primeira fase ou provas abertas até de um valor ali de uma questão racional. Tudo bem? Então, olha só. Então, essas são as questões que nós precisamos aqui fechar dentro desse panorama inicial o artigo 28, dentro desse panorama inicial relacionado também à política de drogas constitucional, da lei de drogas e também aqui desse finalzinho do porte para o usuário. Quando a gente voltar, a gente vai trabalhar ali um pouquinho com o tráfico lá a partir do artigo 33. Tudo bem? Valeu, galera. É isso daí.